Vamos dar um espaço aqui para a nossa... Eu acho que ela está chegando aqui, falou que chegou através do Insta da Giovana. Fez analogia aqui, você adorando acompanhar a conversa de vocês, admiro muito a Giovana, vim pelo Insta dela. Essa é a pergunta que, inclusive, rolou, né, no papo entre o Trump e o Zelensky, esse papo, que o Zelensky estava causando uma terceira guerra mundial. O presidente dos Estados Unidos falando isso, assim como estivesse falando sobre, sei lá, batata frita, hambúrguer, sei lá. Então, né, tipo assim, mas você que está causando... Aí ela está fazendo essa pergunta, que acho que é a pergunta de muita gente, né, já que esse mundo está bem caótico, né, já há alguns anos, né, a gente não pode esquecer que foi... A gente conversou aqui com a Giovana no começo da guerra da Ucrânia, né? Fez 3 anos agora. Exato. Então, sobre essa tal da Terceira Guerra Mundial, né, que a Amanda estava falando, eu queria que você... Deixa eu amarrar nessa pergunta uns adendos. Os Estados Unidos, pela primeira vez, falou em guerra por procuração, né? Desde o início, eles usaram esse termo. A primeira vez foi usado agora. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E amarrando isso tudo, a possibilidade de uma terceira guerra mundial, uma Europa cada vez mais militarizada, abandonada, uma OTAN enfraquecida, isso tudo para embalar aí na pergunta da terceira guerra mundial, com um prato cheio para o fascismo, né? A gente viu a extrema-direita ganhar na Áustria, o que simbolicamente é o pior dos cenários que pode acontecer, né? Se a gente olhar e ver qual líder nasceu na Áustria. A Alemanha seguiu pelo mesmo caminho, não foi tão ruim quanto era esperado, mas foi. Né? O crescimento foi gigantesco. 21%, né? Um quinto no Mesma coisa na França, no Reino Unido nem tanto, né? Mas... A Itália já é fascista, já. Exato. E aí fica a pergunta, é tão catastrófico mesmo assim o nosso horizonte? Me dê uma boa notícia, Giovana. Ela já falou, Aguardem o cogumelo pela janela. Eu odeio ser a pessoa que fala más notícias. Estraga o rolê, né? Mas... Estragando o jantar das pessoas segunda-feira. É curioso, assim, porque lá atrás, né, quando a gente começou a conversar, 3 anos atrás, começando a guerra na Ucrânia, e me perguntassem naquela época, vai ter terceira guerra mundial? Talvez até tenham perguntado nos vídeos daquela época, eu não sei. A minha resposta era, não, gente, calma, respira, tá tudo bem. É um conflito regional, é um conflito grande, importante, mas, assim, para virar uma terceira guerra mundial, precisa de muito, sabe? E ao longo desses anos, eu diria que a gente foi caminhando para um cenário muito pouco positivo nesse sentido. Então, muito chegou. O muito foi se acumulando, né, ao longo do tempo. Então, a gente viu muita coisa acontecer que não estava prevista, que a gente não achava que a gente veria de novo. Eu acho que essa é a grande questão. A gente passou por 2 guerras mundiais no continente europeu e por muito tempo se acreditou que, bom, passado é passado, a gente já superou isso, a gente nunca mais vai ver esse tipo de coisa acontecendo. E agora a gente está vendo as coisas se repetindo, né? A história sendo um ciclo um pouco de mau gosto, eu diria, nesse sentido. Então, hoje, a chance da gente ter uma terceira guerra mundial é realmente significativa. Eu não vou dizer que é grande, que com certeza vai acontecer, porque eu também não tenho bola de cristal nesse sentido, mas eu diria que a gente tem, sim, as condições necessárias para uma faísca dar errado. Porque a grande questão da política internacional é que a gente parte de uma premissa que os líderes são todos racionais. Não faz sentido usar bombas nucleares, a gente já sabe disso. Não faz sentido uma guerra entre grandes potências, a gente já sabe isso. Não faz sentido ficar tendo genocídio e crimes de guerra, a gente já sabe de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de seres humanos, que podem não ser racionais em determinado momento. Então, para eclodir uma guerra num nível como uma terceira guerra, é possível, sim.
justamente nesse cenário que a gente está vendo, de uma descrença generalizada no futuro, né? E aí é até por uma questão meio filosófica, assim, mas foi a base do fascismo lá atrás, né? Se eu não acredito no que pode ser o futuro meu, da minha família, do meu bairro, da minha nação, eu acabo comprando um tipo de discurso que é um discurso muito demagogo, né? De oferecer soluções muito simples para problemas muito complexos. E hoje esses líderes, né, dessa extrema-direita, de uma direita mais radical, eles têm feito isso de uma forma muito bem sucedida. Então, não à toa, a gente está vendo extrema-direita chegando na Alemanha, em Portugal, na Itália já está há um tempo, na França, concorrendo agora com Macron, na América Latina, nos Estados Unidos. Então, realmente um movimento global, né, dos desajustados, dos descrentes, das pessoas que perderam muito com a globalização que a gente viu no começo dos anos 2000. Então, toda aquela nossa crença de que o mundo vai ser mais integrado, que as pessoas vão respeitar mais os outros, que a gente vai conhecer mais culturas, né, e vai respeitar essas culturas, hoje ela foi para água abaixo. A gente está vendo discursos xenofóbicos, discursos abertamente fascistas. Então, é bem isso, odeio ser a portadora de más notícias, mas a gente está realmente num cenário muito desesperador e assim, muito pouco agradável em termos de análise política. Você acha que os Estados Unidos saem da OTAN? E se ele sair da OTAN, você acha que a Terceira Guerra fica mais perto? Não sei se eles saem da OTAN, ou se ele só vai ficar fazendo isso de aumentar a aposta, para aumentar a contribuição financeira dos membros da OTAN, para realmente diminuir o ônus financeiro dos Estados Unidos sobre a segurança coletiva. Agora, se os Estados Unidos saírem da OTAN, sim, a guerra se torna um pouco mais provável. Porque a grande questão da OTAN, e eu lembro da gente já ter falado disso lá no começo dessa guerra na Ucrânia, é que é uma aliança de segurança coletiva. E o principal princípio da OTAN é que uma ameaça contra um membro é uma ameaça contra todos, todo mundo responde. Isso. A questão aqui é assim, se a Rússia bombardear a Polônia, o que acontece, né, na prática? Seria o polonês, o francês, o italiano, o canadense e o norte-americano respondendo a esse bombardeio na Polônia. Se os Estados Unidos saem, a gente tem a retirada do principal contingente militar e do país que, de fato, garante o guarda-chuva nuclear na Europa. A França tem bomba atômica, o Reino Unido tem bomba atômica? Tem, mas a quantidade que eles têm é absolutamente díspare. Então, os Estados Unidos são o último garantidor da jogada, né? São eles que realmente vão cobrir o gasto de todo mundo. Se eles saem, a gente tem, eu não diria que é uma chance de uma terceira guerra mundial, mas a gente tem com certeza mais incentivo para os russos de pressionarem a legalidade da OTAN, né? E até o limite, e ir testando, assim. Bom, se eu for até a Polônia, acontece alguma coisa? Se eu for nos Bálticos, acontece alguma coisa? A Rússia não vai atacar a França, não vai atacar a Alemanha, né? Não vai atacar o centro desse arranjo. Mas não falou nada sobre a Letônia, sobre a Lituânia. Será que realmente os alemães têm interesse em mandar os seus soldadinhos para proteger a Lituânia? Na prática? Eu acho que talvez a gente veja assim, uma política russa testando o limite. Você é mesmo aliado? Quero ver até onde. Uma provocação, Giovana. Se o Trump invadir a Dinamarca, os Estados Unidos têm que defender a Dinamarca dos Estados Unidos? Porque a Dinamarca é da OTAN, né? Invadir a Finlândia, no caso. O que acontece? Explode? Olha isso. Então. O mecanismo da OTAN prevê... É o Biden contra o Trump daí. Olha, vou dar uma resposta séria, mas não dá. A OTAN prevê essa aliança coletiva contra o inimigo em comum, né? Exato. Se for interno, já... É isso. Eu acho que isso não estava no plano deles, assim, o que acontece quando o inimigo vira um dos nossos? Exatamente. Quem defende da gente mesmo? A gente não sabe dizer.